Olá pessoal, hoje então a gente vai seguir a nossa série de resenhas sobre livros de vampiros, né? A resenha do Carmilla, então eu falei que eu ia trazer o vídeo em seguida, né? E cá estou eu. O vídeo passado eu falei sobre o A Morta Apaixonado, né? Do Théophile Gautier. E agora eu vou falar sobre o Carmilla do Sheridan Le Fanu. Tá? E essa é uma história de 1872. Então assim, a história da Morta Apaixonada é uma história que foi antes, né, da Carmilla, que foi de 1836. Então a Carmilla não é bem como algumas pessoas falam, né, a primeira vampira. Até mesmo em alguma introdução, eu não sei se é desse ou desse, fala a respeito disso, né, de como surgiram as primeiras vampiras na literatura, e fala um pouco sobre elas no cinema também. Então eu recomendo bastante essas duas edições, tá? São as edições da Clepsydra e da Wish, elas fizeram uma parceria no Catarse e publicaram esses dois livros, então eu recomendo demais, tá? Juntamente com essa edição, né, da Carmilla, a gente tem também outros contos do Sheridan Le Fanu. Tem um pós-fácil bem legal, e acho que é nessa edição aqui que fala sobre as vampiras no cinema, na literatura, né? Ele dá tipo um mini dossiê sobre as vampiras fêmeas, né? Mulheres na literatura, então é bem legal. Então assim, gente, essa história, como muita gente já conhece, né? A história da Carmilla é uma história bem conhecida, né? Muitas editoras publicam a Carmilla. Vou comentar assim então só como que essa experiência foi pra mim de leitura, porque eu até então não tinha lido ainda a história da Carmilla, eu nunca tinha lido. Então tomei vergonha na cara, e agora que eu tô na vibe dos vampiros, né, eu li. E assim, eu vou comentar então um pouquinho do que eu achei da história. Não vou ficar dando muitos dados, até porque eu não pesquisei muitos dos dados de indicação, do autor. Então, vou falar só o que eu achei da história mesmo e indicar pra vocês também, porque eu indico, é muito bom. A gente tem então na Estíria, né? A história vai se passar na Estíria. A gente tem esse pai e essa filha. Eles são da alta classe, né? Eles são assim meio burgueses e tal, aristocráticos, né? E aí um certo dia, eles descobrem que é uma visita que eles estavam esperando de um general. Eu acho que era um general, que ia passar uns tempos no castelo deles com a filha deles. Ele manda uma mensagem, então fala que não vai ser possível essa visita porque a filha dele morreu de uma forma muito misteriosa. Ele não dá muitos detalhes ali na carta, né? E aí então a Laura, que é a protagonista do livro, né, e o pai dela ficam muito tristes com essa notícia, né? Porque eram pessoas que eles estavam aguardando muito tempo. Afinal, o castelo deles é um lugar muito isolado, fica numa elevação, assim, no meio de uma floresta, o castelo deles fica. Então é só o pai e a filha ali, sem muito contato com as pessoas. Então eles estavam ansiosos por essa visita. E ela fica muito triste, né, a Laura, com a morte dessa moça que ia visitar eles, né. Aí então, um certo dia, eles estão indo cavalgando, né, no meio da floresta, no meio das estradinhas ali, quando acontece um acidente com uma carruagem estranha que eles nunca tinham visto, né. E a carruagem tomba e todo mundo se machuca. E aí quando eles vão prestar o socorro, sai de dentro dessa carruagem uma moça e a filha dela, sinistramente bela. A menina tá desmaiada, né? E a mãe dela morrendo de preocupação. Sei que história vem. Essa menina vai ficar hospedada na casa da Laura, né? E essa moça, eles vão descobrir depois que o nome dela é Carmilla. Então a Carmilla, ainda desacordada, é levada para esse castelo. A mãe dela vai embora. Ela fala que ela tem que resolver um assunto urgente. A Laura e o pai dela oferecem então abrigo para cuidar dessa moça. Ela vai ficar hospedada ali um tempo nesse castelo, até que coisas muito estranhas vão começar a acontecer com um vilarejo que tem próximo dessa casa, próximo desse castelo, né? Então algumas pessoas desse vilarejo, principalmente algumas moças, estão morrendo de forma muito estranha. Elas sofrem de uma misteriosa anemia e elas vão ficando mais fracas a cada dia que passa, até que elas morrem. E elas têm marcas muito estranhas no pescoço, né, gente? Então aí a gente já entende o que está acontecendo, né? Enfim, gente, a história vai começar a partir daí, né? Então a gente já entende que a Carmilla é uma vampira. Mas é muito legal que a história ela fala muito sobre o passado da Carmilla, envolvendo a família dela, né, que são os Karnstein. Aliás, a história antigamente ela era publicada como Carmilla, a Condessa de Karnstein. E aqui nessa edição da Wish com a Clepsydra ficou Carmilla e o juiz Harbottle, acho que é assim que fala. Muito legal a história, gente. Eu me apaixonei de um jeito por essa história que assim, eu vou ter que ler ela muitas outras vezes para pegar bem os detalhes dela. Eu li a história muito rápido, mas as minhas partes preferidas foram realmente ler sobre o passado da Carmilla, que ela assumiu outros nomes. E aqui eles colocam um ponto interessante na mitologia do vampiro, nesse livro, que a Carmilla ela não consegue se desvincular do nome dela. Então eu não sei se isso é uma característica dos Karnstein ou uma característica dos vampiros da história, né? Então aqui ela não consegue se desvincular do nome Carmilla. Mas o que ela consegue fazer? Ela consegue fazer anagramas com esse nome
né? E assumir outras personalidades, e assumir outros nomes ao decorrer da vida dela. Então vai chegar uma hora que eles vão chamar ela de Mircala, vai ter uma hora que elas vão chamar de Micarla, se não me engano. Então tem vários anagramas aqui que ela faz com o próprio nome e ela não consegue se desvincular disso. Eu achei tão interessante isso, por uma característica dos vampiros da história, eu achei uma coisa bem original, né, assim, tipo, eu nunca vi ninguém fazer isso em alguma outra história. E aqui a gente vai ter então aquela fonte que eu falei no vídeo passado, do romantismo, do gótico, muito exagerado, né. Então a Carmila, ela é uma pessoa muito estranha, ela se apega de um jeito com a Laura, de um jeito muito estranho, muito obsessivo. A gente vai ter então cenas de homoerotismo na história, o que eu achei bem interessante para uma história de 1872, né? A Carmila, ela se apaixona mesmo pela Laura e ela desenvolve uma obsessão por ela. E é também uma característica dos vampiros da Anne Rice, né? E é essa questão de você pegar um elo, né, pra você e você ficar totalmente vinculado a ele e apaixonado e obsessivo por ele, né? Só que aqui, do contrário dos vampiros da Anne Rice, a Carmila, ela não transforma a Laura, né? Ela só vai mesmo sugando o sangue dela aos pouquinhos, e às vezes ela parece muito rejuvenescida e cheia de vida, e às vezes ela vai ficando mais fraca. Então, assim, é uma história bem legal, bem misteriosa. É muito legal ver o final da Carmila, né? A última cena dela, como que ela é destruída. Eu acho que é uma cena muito legal, que eu nunca também tinha visto em nenhuma outra história de vampiro. A forma que eles encontram ela é muito legal, não vou falar pra não estragar, mas é muito interessante. Eu gostei muito da protagonista, porque eu acho que algumas atitudes da Laura parecem ser de uma pessoa muito inocente, tonta, mas na verdade ela é muito corajosa e ela é muito... ela entende muito do que tá acontecendo, sabe? Ela vai atrás e ela tá sempre no meio. E aí vai ter uma hora que o pai dela vai conversar com esse general, né? Vai fazer a visita e não foi, e ela vai junto. Então ela é muito assim, muito ativa, a Laura. Eu gostei muito disso. E é muito legal porque aqui, gente, você tem o vampirismo realmente, né? De se alimentar de sangue, sim, temos isso. Mas eu acho que o cerne mesmo do vampiro, que é aquela questão de sugar a sua energia e te deixando doente aos poucos. Porque o vampiro, ele se nutre de você, né? Até mesmo os vampiros energéticos são assim, né? Os vampiros astrais aí. Algumas pessoas também carregam essa áurea de vampiro, né? Ela é tira e queda, gente. Você às vezes está perto de uma pessoa que ela te suga de um jeito. Eu trabalho com comércio, né, gente? Então eu tenho muito contato com muita gente todos os dias e é incrível. Tem clientes que eles saem do balcão e parece que levam a sua alma junto. Você está desgastado, você fica assim, desgastado, você tem que até sentar. Porque são pessoas muito vampiras, assim, sabe, energéticas. Então, aqui na história tem muito isso, porque a Laura, ela vai se definhando aos poucos, ela vai ficando doente, sabe, ela vai ficando fraca, enfraquecida. E a Carmila em nenhum momento parece se importar com isso, apesar dela ter essa obsessão gigantesca pela Laura. Então eu indico demais, tá, gente, pra você essa história. Como eu falei, tem alguns outros contos aqui também. É uma edição bem completa, então vale muito, muito a pena. Eu amei ter lido esse livro e eu vou reler com certeza muitas outras vezes. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você não viu ainda o vídeo da Morta Apaixonada, eu vou deixar aí no final, tá? Editora Wish e Clepsidra, muito obrigado pelas edições. Elas estão um luxo, tá? Tá muito caprichado mesmo. Eu não vejo a hora de mais parcerias com essas duas editoras. Gente, é isso. Não se esqueça de comentar. Se você tem outras indicações de livros de vampiro, me indiquem aí. Eu até baixei acho que é uma trilogia do Guilherme Del Toro de vampiros, que eu vou começar a ler, porque todo mundo fala muito bem dela. E eu quase não vejo ninguém comentando a respeito, então eu vou começar a ler, aproveitar que eu tô nessa vibe. Me deixem mais sugestões, tô aceitando. Beijo pra todo mundo e até a próxima. Ou não.